Nesse vídeo aqui eu vou desenhar um dos personagens de uma sessão de RPG que eu tive com os amigos meus, que é inspirado no universo de Percy Jackson, que é aquela série de livros criada pelo Rick Riordan. Como a gente tem um clube do livro em que a gente sempre alterna entre um livro que é uma sugestão geral e a gente faz um sorteio, e um livro que é do Percy Jackson, a gente começou isso para poder ler os livros antes de sair a série de TV. E agora a gente está nos Heróis do Olimpo e a gente decidiu, vamos tentar fazer uma sessão de RPG, porque uns amigos nossos criaram um sistema e queriam testar. Esse personagem aqui, que é o primeiro desenho que eu estou fazendo, assim, gravando para postar em algum lugar, é o Damian. Ele é um filho de Ares, ou Marte, né, se você considerar as contrapartes romanas, mas aqui nesse sentido a gente pensou nele como filho de Ares. Na verdade, a nossa amiga que criou ele pensou ele nesse sentido, né? O Damian, ele é um personagem que ele é para ser mais durão. De todo o grupo, ele também é o mais velho. Ele tem 18 anos e isso é uma das coisas que foi um dos primeiros desafios que eu tive que... Um dos primeiros desafios que eu tive que superar, que eu não estava criando o desenho dele, porque o modelo que eu peguei ele era mais velho. E até aí tudo bem. Mas, além disso, ele teria que parecer mais velho que os personagens, só que não parecer um homem adulto. E eu acho que uma das vantagens que eu acabei tendo foi poder, quando eu estava colocando a roupa dele, poder cobrir muitos dos músculos ali. Embora o Damon enxergue ele como um personagem que seria mais definido, eu acho que se os músculos fossem extremamente aparentes, isso colocaria ele muito distante de todo o resto do grupo. Principalmente do personagem mais novo, que tem 12 anos. Mas a gente chega nisso depois. E as inspirações que a jogadora dele teve foi no hip hop. Ela queria que ele tivesse alguns elementos assim que parecessem é, um, um pouco da rua no personagem. Mas ele também tem uma influência militar. A mãe dele é militar. O próprio Ares, né, quando a gente vê ele na contraparte dele, é um soldado. Tá legal que no Percy Jackson ele já aparece como um soldado clássico, né? Uma figura mais clássica. Só que nos Heróis do Olimpo ele aparece como um soldado moderno. E aqui, como a mãe dele tinha esse background militar, como o Ares tem esse background militar, não tem por que a gente se afastar tanto disso. Então a gente colocou as dog tags aí nele, essas plaquetas que muitos militares têm, e aqui nesse caso a jogadora quis que a gente até estava conversando nela sobre, por que não coloca, é que a gente não coloca as dog tags, pode ser algo que veio da mãe dele. E aí ficou, acho que foi uma ideia legal. E um dos desafios aí, um dos problemas seria no acampamento Meio Sangue, onde a história se passa, os personagens todos também têm os colares que têm as contas que representam cada ano em que os personagens estão lá. E o Damian tá lá há 3 anos, então, além das plaquetas, ele tinha que ter o colar com as que marca ali a jornada, o tempo que ele está ali dentro do acampamento Meio Sangue. Outro detalhe bem legal que foi de um rascunho um dos primeiros rascunhos que eu fiz dele, quando a gente nem tinha muita coisa definida, é o cinto de ômega que eu coloquei aí, porque num dos primeiros rascunhos que eu fiz, ele era outro tipo de durão, ele era mais um delinquente em vez de um cara desse passado militar. E eu já tinha feito esse cinto de ômega porque eu acho que pode ser um pouco imponente, e é um símbolo ali, né, de um símbolo grego, símbolo de final, que pode ser algo que ele quer passar, ele quer ter essa imagem. E eu decidi reaproveitar aí porque eu acho que combina mesmo com essa nova versão do personagem. Na camisa eu segui com um pouco do modelo da série de TV, só que eu não queria colocar acampamento do meu sangue reto, escrito reto, porque eu acho que fica um pouco distante com o resto da camisa. E outra coisa que eu sabia desde o começo é que eu não queria que tivesse escrito de forma em algum idioma que desse para ler, porque assim eu consigo deixar o desenho sem ter nenhuma barreira de idioma, e aí qualquer pessoa que pelo menos conhece o universo bateria o olho, ok, eu sei o que simboliza, eu não preciso conseguir ler. E aí a arma dele é algo bem diferente, né, que é o que eu acho que deve estar aparecendo agora, porque o Daemon ele tem 2 manguais. Ele não vai lutar usando espada, ele não vai lutar usando escudo, são os manguais e pronto. Que ele consegue materializar. E no começo, quando a gente estava na sessão, eu tinha entendido que ele
tirava essas correntes das pulseiras que ele tinha. Então, nesse primeiro momento eu desenhei assim, só que mais na frente não era bem isso, eu tive que refazer essa parte. Quando o Damien quando tava fazendo alguns rascunhos dele, que aí eu até mandei para jogadora, ela comentou, não, eu enxergo talvez o cabelo dele um pouco mais escuro, ou então a gente pode resolver essa questão da arma dele deixando ela um pouco menor. E aí eu já estava um pouco mais avançado no desenho, tá, mas tudo bem, não é algo tão difícil de fazer. E mesmo assim foi um aspecto que deu na minha opinião, uma mudada considerável no resultado do desenho. Porque tanto pareceu um pouco mais leve, quanto o equilíbrio assim, do desenho ficou melhor a dinâmica. Eu aproveitei e troquei um pouco das cores também, das correntes. E eu achei que ficou um pouco mais visivelmente agradável, né? Visualmente agradável. Quanto às contas que ele tem no pescoço, ele tem três, né? Que uma seria da outra meu sangue que chegou com ele no acampamento. Uma seria, no caso seriam de três jogadores, né? Uma seria dessa que chegou com ele, uma seria de uma filha de Dioniso que está lá no acampamento, que ele pode ter alguma proximidade. E a terceira conta que ele tem é da outra personagem, na verdade, que tem lá e pode ter algum grau de respeito, ele pode respeitar ela de algum jeito. Então, tem os 3 anos que ele está no acampamento, ele chegou com 15, tem 18 no momento da história, e essas três contas, além dos anos, poderiam ser símbolos de cada um desses três personagens. O outro personagem que a gente tem chegou no dia da sessão, então ele não teria nenhum vínculo direto aí, então acabei não colocando nenhuma referência a ele. Então, depois de eu ter terminado de pintar, que eu acabei refazendo tudo, eu fiz esses ajustes e acabei tirando a cicatriz dele, mas eu acho que ficou melhor assim. Eu acho que o desenho ficou um pouco mais suave, ficou um pouco mais agradável de observar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até!